Adriana, vamos entrar naquele tema que eu tinha prometido. A Câmara está discutindo um projeto de lei para reduzir a punição. Gente, a gente está falando de projetos de leis bons aqui, propostos pela bancada do Novo, que combate a corrupção. Agora, é uma outra coisa. A Câmara está discutindo um projeto que reduz a punição para crimes de improbidade administrativa. Deixa eu dar alguns dados sobre esse negócio. A lei da improbidade administrativa, ela vem de 1992, é uma das leis mais importantes para assegurar a moralidade no serviço público. E o que está acontecendo agora, e o que eu vou ler agora, são trechos de uma reportagem da Cruzoé de hoje, a gente não está falando de uma coisa de outro tempo, é que a versão final do autor, que é o Roberto de Lucena, do Podemos, ela já suscita divergências pontuais. Mas o grande problema está num substitutivo apresentado pelo relator Carlos Zaratini, do PT. O que está acontecendo é que a lei hoje ela prevê 3 tipos de improbidade administrativa e o texto do Zaratini, do PT, ele pretende excluir da lei de improbidade a classificação que trata dos danos e violações aos princípios da administração pública, como a legalidade, impessoalidade e moralidade. Então, isso é passo para trás. Adriana, o que está acontecendo? Qual é a movimentação que está rolando na Câmara? O que a gente pode fazer? O que vocês estão fazendo? O que nós devemos saber para podermos ajudar? Olha, Schecker, então, isso está sendo discutido, mas deixa eu primeiro fazer uma linha do tempo, né? A comissão, tinha uma comissão especial, né, de improbidade administrativa, então foi montada uma comissão especial, esse projeto de lei do Roberto de Lucena, que você falou, então teve lá algumas audiências e tudo mais, depois veio a pandemia, né, os trabalhos foram encerrados, veio a pandemia, e recentemente, se eu não me engano, umas 3 semanas para cá, o Zaratini circulou um relatório inicial, né, o deputado Zaratini, que é o relator, com o substitutivo apresentado. E isso está gerando muita polêmica, muita discussão pelos pontos que você falou. Então, o que eu tenho para falar da tramitação? Tem pontos ali, só para fazer uma ponderação, o Ganime já falou um pouco sobre isso, que existe realmente vários passos para trás. A primeira vez que eu olhei o substitutivo, eu fiquei bem assustada, né? Eu falei, gente, como assim? Está tirando tudo, né? Nada se prova, então, assim, precisa ter dolo específico, então você tem que provar, nunca alguém vai ser condenado. É uma coisa que parece que é 1000 passos para trás. O que eu percebi de movimentação? Os líderes estão conversando, está tendo uma mobilização muito grande de prefeitos, porque a discussão, Schecker, que está acontecendo, porque eu fiquei com muito medo que fosse para plenário, votação assim, daquele jeito, calada da noite ou meio na forçação, porque quando eles resolvem que eles têm maioria, atropelam e votam e passa, como foi o abuso de autoridade, todo mundo lembra daquele dia fatídico, né? Então, o meu medo, o meu receio é que fosse um atropelo geral. De uma semana para cá, mais ou menos, nós fomos procurados, inclusive, eu, Paulo, nós participamos de reuniões com deputados, inclusive, que nós respeitamos, que nós gostamos, que já foram prefeitos. Que eles vieram trazer ponderações, algumas ponderações. Então, eu acho que o grande desafio aqui, até porque eu sou extremamente assustada com esse relatório, com esse substitutivo que foi apresentado, é como que a gente acha este equilíbrio, né? Como que a gente, entre afastar, punir o mau gestor, não cometer um exagero em justiça com erros formais. Então, essa medida certa, eu ainda não tenho clareza. Eu acho que isso daqui precisa de uma discussão profunda, porque nós tivemos muitos avanços. Agora, a questão é, se tem algum excesso, alguma coisa que seja ajustada, vamos discutir o excesso, não vamos destruir o que existe. Porque o que parece é que este relatório está sendo extremamente benevolente com maus gestores, que nós já falamos aqui, com corruptos. Como é que a gente separa também uma pessoa extremamente corrupta de uma pessoa que teve um pequeno erro formal? Então, é esse tipo de discussão que está tendo lá. Então, a pergunta é, até trazendo ponderações que nós ouvimos, né? Condenação e improbidade por um erro formal é exagero em alguns casos? A questão do artigo 11, que você falou, dos princípios da administração pública,
não tem prejuízo financeiro, não tem benefício patrimonial, então a pergunta, porque o substitutivo quer tirar esse artigo 11. E tem um monte de benevolências ali que são questionáveis, né? Aumenta a possibilidade de acordo até sei lá quando, parcela a condenação, diminui tempo de afastamento, diminui tempo de prescrição. Então, a gente sabe que um gestor que está lá também, se ele for corrupto, ele pode ser reeleito, e daí já prescreveu, e por aí vai. Então, assim, a gente precisa equilibrar isso, não está maduro para ser votado. Se for votado desse jeito, na minha visão, vai ser um grande retrocesso. A gente quer buscar esse equilíbrio para tirar excesso e não prejudicar mau gestor, porque é uma preocupação que a gente tem também, né? Punir mau gestores também, porque eles causam dano ao erário, mas ver como que a gente faz isso. E aqui traz uma discussão, Schecker, que até porque você falou dos princípios da administração, nós temos prefeitos que são péssimos gestores, péssimos, que destrói a cidade, só faz barbaridade, endivida. Eles também têm que ter algum tipo de, vamos falar, punição, para que não se repitam. Então, a gente não pode aceitar qualquer coisa de prefeito. Responsabilização, né? Porque eles enterram uma cidade, fazem um monte de barbaridade, invertem prioridades e estão lá. Isso também não está certo. Então, esse equilíbrio é o que está sendo buscado, e eu acho que é isso que a gente está tentando. Não pode ir para votação agora, não tem que ir para votação agora, e do que depender da nossa força, a gente não pode retroceder também no que a gente já avançou com a lei da improbidade, entendeu? Porque a gente já teve muito avanço, o que não pode é dar passo para trás. Equilíbrio, ok, passo para trás, não. Pessoal, então anota aí, isso daqui tudo que a gente está falando é o PL, não, eu já ia falar errado, é a apreciação do projeto da lei que trata de improbidade administrativa no Senado. É o 10887. 10887. /2018. De 2018, eu ia te perguntar o ano. Que tem como autor Roberto de Lucena, do Podemos, e importante, tem como relator, apresentando um substitutivo escorregadio, o deputado Carlos Zaratini, do PT. Fiquem de olho nisso. Se a gente não ficar de olho nisso, vocês sabem o que acontece, né?